E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre o STF, o Supremo Tribunal Federal da Justiça do Brasil. E assim, tecer comentários para que a gente possa ter isso um pouco mais claro na nossa mente e nos motivar à oração, conscientemente, sabendo pelo que nós estamos orando, colocando a nossa fé para funcionar. Nós cremos que o Supremo é Deus, mas nós nos dobramos diante das forças terrenas e aceitamos pacificamente as coisas. Satanás tem investido nos poderes do Brasil, os três poderes do Brasil, no intuito de influenciar o Brasil para o lado dele. E até há pouco tempo atrás eu nunca ouvi de pastor, de evangélico nenhum, não vi artigo, não vi nada em nenhuma mídia trazido por evangélicos a respeito do Supremo Tribunal Federal. Os evangélicos no Brasil sempre aceitaram pacificamente a indicação dos ministros e nas últimas indicações veio à tona a verdadeira guerra que há nos bastidores para que sejam apresentados os candidatos e, por fim, o presidente da República escolha os ministros do Supremo Tribunal Federal, um a um. Cada um é escolhido pelo presidente da República e sabatinado pelo Senado. Na maior parte das vezes, o Senado acaba aprovando, mesmo porque, na maior parte dos casos, o que não é propriamente a situação atual, mas na maior parte dos casos, o Senado está sintonizado com o presidente. O presidente sempre quer ter maioria no Senado, inclusive para coisas assim, aprovar o que ele indica. Entre outras coisas, cada ministro do Supremo Tribunal Federal. O tribunal é constituído por 11 ministros, que tem uma data limite, não um prazo de mandato, mas uma data limite regida pela idade, que era 70, se não me engano, agora passou para 75 anos. Quando o ministro completa 75 anos, então ele tem que sair e abre vaga para ser indicado um outro. Atualmente, entre os 11 ministros, não há nenhum evangélico. A maioria tem defendido bandeiras da agenda LGBT, homossexuais, tem defendido bandeiras, por exemplo, como o aborto e coisas assim. Essa agenda da chamada esquerda mundial, a nova esquerda mundial. O Supremo Tribunal Federal do Brasil está sintonizado com este clima mundial. Isto porque nos últimos anos foram indicadas pessoas que estavam mais afinadas com os tempos. E ali não há, então, nenhum evangélico. Isso motivou o presidente da República, Jair Bolsonaro, a lançar este assunto, que ele gostaria de ver alguém bastante evangélico, aguerrido e lutador pelas bandeiras moralizantes defendidas pela Bíblia, pelas bandeiras tradicionais, pela família. Ele gostaria de ver algum ministro dessa maneira. Claro que a palavra dele tem outras conotações e objetivos, mas ele levantou essa bandeira. Claro que foi muito criticado, mas despertou o ânimo de muita gente, principalmente dos candidatos evangélicos. Isso, infelizmente,
não falta. Muitos já estão se candidatando a esse papel, mas não há nenhuma vaga aberta. Pode acontecer se morrer algum ministro ou tiver um acidente, ficar incapacitado, coisas desse tipo. No mais, só talvez daqui a um ano abre uma vaga por idade. De qualquer forma, hoje o Supremo Tribunal Federal não tem nenhuma simpatia pelas causas evangélicas. Todos os assuntos que são preciosos para os evangélicos são derrotados no Supremo Tribunal Federal. Mas, recentemente, Deus tem dado revelações a respeito do Supremo Tribunal Federal. Esse STF tem sido motivo de manifestações públicas, tem sido motivos de falas de parlamentares evangélicos, protestos, e sabidamente há um confronto entre membros do Supremo Tribunal Federal e a presidência da República, o governo, principalmente o presidente Dias Toffoli, que foi advogado do PT. Mas agora, graças à revista Isto É, vem à tona um assunto que nós, de certa forma, já sentíamos, mas não havia uma comprovação. É a influência de um babalorixá sobre ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso veio à tona nessa reportagem da revista Isto É, porque eles, com essa reportagem, caracterizaram esse homem chamado o Vitão. Ele é um babalorixá que nasceu no interior de São Paulo, foi seminarista católico e começou a ter lapsos de mediunidade. Ele, em certos momentos, perdia a consciência. Nós sabemos claramente que é isso, ele ficava tomado por um demônio. Mas os outros seminaristas não sabiam o que era aquilo, e aquilo, de certa forma, incomodava os outros seminaristas. Por fim, ele não se formou, não seguiu a carreira de religioso católico. Mas em algum momento, me parece que quando estudante de direito, ele foi chamado para alguma coisa assim no espiritismo e gostou e acabou, de certa forma, incorporando aquela doutrina, e hoje ele é muito interessante, é conhecido. Ele faz trabalhos em casa, não tem propriamente um terreiro, mas desde os tempos de faculdade ele se identificou com Dias Toffoli e acompanhou todo o trajeto e participou do que chama de energização da atuação do Dias Toffoli. Ele diz que só faz isso para o bem. Ele energiza o Dias Toffoli, que seguiu uma carreira até agora, digamos assim, vitoriosa, porque um homem relativamente novo na idade, eu não sei a idade dele, mas ele é novo na idade, o atual presidente, porque a presidência é um rodízio. Hoje ele é o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, com muito poder nas mãos, atuando monocraticamente com toda liberdade, sentindo esse poder, essa energia para fazer isto, e nós evangélicos temos testemunhado que praticamente todas as atuações dele não concordam com o nosso ponto de vista. Ou seja, nós vemos nele uma pessoa influenciada pelo lado de lá. E agora a revista Isto É, a Gospel Prime também faz referência a esta questão, e essas informações nos são trazidas. Esse Vitão, é Benedito Januário, o nome dele, é chamado para Brasília. Pelo que ele diz, ele não tem muito dinheiro, então a passagem dele é paga. Ele já foi capa de revista por escândalo das passagens que são pagas pelo poder público para pessoas assim, e ele continuamente tem recebido passagens para ir a Brasília, participar lá
dos momentos até íntimos, os momentos mais reservados dos ministros do Supremo Tribunal Federal, para energizar. Eu fiquei abismado quando ele diz que até o ministro Fachin, que é reconhecidamente um católico, um homem, aos nossos olhos, bastante correto nas suas posições, mas ele diz que o ministro Fachin também procura por ele para saber, palavras dele, procura por ele para saber como estão as coisas. Já o ministro Dias Toffoli é totalmente influenciado por ele, é pelo ministro Dias Toffoli que paga as passagens dele, ou providencia o pagamento público, não sei, para ele ir a Brasília, e ele fica lá, bem na frente, para, segundo ele, energizar os ministros. Outro que se dá muito bem com ele é Gilmar Mendes, que para nós evangélicos não é novidade. E ele diz que tem muita liberdade com os outros ministros e energiza o trabalho dos ministros. Para nós evangélicos isso é muito claro, e é também a explicação que nós temos aí agora, tudo muito claro, do porquê as decisões do Supremo Tribunal Federal são normalmente numa direção contrária àquilo que nós evangélicos cremos e achamos que é bom. Isto é um desafio para nós, é uma guerra espiritual com as forças espirituais. Isso fica claro, ministros estão buscando essas forças espirituais que não em Deus. E nós estamos com Deus sendo desafiados agora, que o Senhor nos dê ousadia. E eu estou crendo, já comecei a orar, Senhor, põe tua mão naquele Supremo Tribunal Federal para mostrar quem é o Supremo. Senhor, age assim. Deus, está na hora. Nós ansiamos, como nos Salmos de Davi, Senhor, já é tempo, desperta-te, age e mostra quem é o Supremo neste Brasil. E que você se engaje nesta oração também, meu irmão, minha irmã.